aqui se reunindo online, ao vivo, para tratar de um conteúdo que está dentro do segundo módulo do Leader Coach. É um conteúdo transformador, é um conteúdo que realmente é poderoso, onde a gente trata de algo que é muito importante na vida de qualquer pessoa e qualquer líder, então nem se fala, que é a questão da comunicação. Sei que aqui, as pessoas que estão aqui com a gente são pessoas que querem liderar melhor, que querem melhorar sua qualidade de vida, melhorar seus relacionamentos, que querem, de fato, ser reconhecidos como pessoas que dão uma contribuição para que outras pessoas alcancem seus objetivos, seus resultados. Sei que aqui nessa aula hoje tem pessoas que estão buscando deixar um legado no mundo, serem referências nos seus mercados, deixando bons exemplos para suas famílias, para os seus colaboradores, para os seus parceiros, enfim. Então, é um prazer enorme estar fazendo essa aula aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela, ok? E a minha tela, então, vai aparecer aí alguns slides que depois eu vou disponibilizar para vocês também esses slides, ok? Só um segundinho. Vamos lá. Para aí. Ok. Vamos lá. Apresentando. Está um pouquinho lento o sistema, mas eu acredito que já está para aparecer. E aí? Estão comigo na tela? Oi. Oi, quem está falando? Pastor Elaine. Pastor Elaine, seja bem-vinda. A aula está começando nesse momento. Obrigada. Seja bem-vinda. Peço que a senhora mute seu microfone e venha conosco nessa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional e desenvolvimento especial da liderança. Começando agora a aula, então, sobre comunicação eficaz. Ok? Maravilha. Vamos lá. Pessoal, eu estou aqui com o chat aparecendo para mim e eu consigo ver o que vocês estão falando. Então, vocês podem colocar ali perguntas, informações, ok? Vocês podem estar também respondendo para os colegas, interagindo através do chat, ok? Estão todos vendo a minha tela? Minha tela está aparecendo aí para vocês? Alguém está vendo a minha tela aí? Sim, maravilha. Bom, então a gente está dando início à nossa segunda aula, então, do Leader Coach Training, versão online. Essa segunda aula, ela trata de comunicação eficaz, ok? Comunicação eficaz. Antes da gente começar a aula sobre comunicação eficaz, eu quero deixar bem claro, você sabe quem é o Leader Coach? O Leader Coach, ele é alguém que escolheu aprender coaching com PNL, para melhorar como pessoa, para crescer como líder, e acabou dominando aí algumas habilidades, alguns conhecimentos. E quando a gente reúne conhecimento e habilidades e tem atitude, a gente tem competência. Então, ele decidiu desenvolver competências. E essas competências, basicamente, estão no nosso livro Coaching na Essência. Ok? Esse livro, Coaching na Essência, que alguns de vocês eu sei que já têm. Aqueles que não têm, podem nos solicitar aí no privado, que depois a gente providencia o envio desse livro. Mas a primeira competência é a ética. Ética profissional e integridade pessoal. Isso é importante para um líder? Sim, é a base, é muito importante. Segunda competência. A segunda competência trata dos acordos. O maior problema que eu percebo nas empresas, nas famílias, nos negócios, na liderança, é a falta de clareza nos acordos. Isso envolve os relacionamentos, ok? A maioria das pessoas não tem clareza dos seus papéis, não consegue estabelecer acordos claros com as pessoas.
E essa segunda competência é muito importante. A terceira competência é a competência que é ligada à empatia. É uma competência ligada à empatia. Empatia e confiança. A quarta competência tem a ver com presença, consciência, atenção, presença. Também tem a ver com foco. Também tem a ver com foco. Mas é presença. Ok? A quinta competência, ela é uma competência que nós chamamos de ou virtude, que também é conhecida como escuta ativa, capacidade de ouvir, de aprender, de entender, de compreender o outro. A sexta habilidade, a sexta competência é a habilidade de fazer boas perguntas. Um bom líder, ele é um bom perguntador, é alguém que, de fato, consegue, através de perguntas, instigar, gerar consciência, porque isso é algo bem importante. A sétima é comunicação direta e eficaz. E é aqui nessa competência que a gente vai se fixar hoje. Okay? Hoje a gente vai tratar basicamente dessa competência, comunicação direta e eficaz. Como estabelecer uma comunicação mais direta e mais eficaz? A oitava competência é criar conscientização, a nona competência é gerar ações e melhoria contínua, a 10ª competência é planejamento e definição de metas, e a 11ª competência é autorresponsabilidade e gestão do progresso. Está tudo isso no livro, do Coaching na Essência. Caso você não tenha, pode solicitar para a gente. E aí vamos lá então para a nossa aula de comunicação eficaz. Se você ainda não imprimiu o material ou não tem em mãos o material que eu mandei aí, que é o material de apoio dessa aula, fica tranquilo que você pode fazer isso depois, tá bom? Porque eu tenho aqui os slides, vou ir passando para você os slides, depois você utiliza o material que eu mandei, e se caso você não tem, solicite para a gente que a gente vai te encaminhar esse material, tá bom? Mando no WhatsApp para você, enfim, ou no seu e-mail, como você preferir. Pede pelos nossos canais aí que a gente encaminha para você. Essa aula é sobre comunicação eficaz. E aí eu pergunto para você, você hoje percebe a necessidade de melhorar a sua comunicação para ser melhor compreendido pelos outros, para que os outros entendam melhor a tua mensagem, para que a tua comunicação de fato produza resultados melhores? Tu percebe essa necessidade de melhoria? Percebe que há espaço para melhorar a tua comunicação? Isso seria importante para ti? Okay? Eu compreendo que tudo que nós geramos de resultado, todos os resultados que nós geramos, depende da expectativa que nós temos diante desse resultado. Se você realmente quer melhorar a tua comunicação, está disposto a aprender algo novo, está aberto a treinar as tuas habilidades, você está dando um primeiro passo na direção desse aprendizado e dessa mudança. Boa parte do problema e do resultado que você não gera é pela forma como você entra nos projetos, nos processos, nas aulas, nos cursos. Ok? Talvez você esteja com expectativas baixas. Agora, toma consciência. Essa aula aqui vai abordar um conteúdo muito relevante, um conteúdo que tem potencial de transformar a tua comunicação. Agora, essa transformação só vai acontecer se tu realmente estiver aberto, se tu tiver expectativa de que isso aconteça, se tu quiser realmente que isso aconteça, e se tu realmente quiser que isso aconteça, pode ter certeza que esse conteúdo aqui é poderoso e vai te ajudar a crescer nesse sentido, independente do nível que tu esteja. Okay? Talvez alguns conceitos que a gente vai abordar aqui tu já ouviu falar sobre eles, talvez algum conceito tu já tenha algum conhecimento, mas não importa. Sabe por quê? Porque da forma como eu vou entregar, nesse momento agora, no hoje, no presente, a gente vai estar tratando de uma forma diferente e tu tem sim espaço sim para crescer aqui. Só para isso, dedica aí pelo menos 1 hora. Eu acredito que eu consigo entregar esse conteúdo em 1 hora, ok? Mas é importante que tu fique focado aqui essa 1 hora para junto comigo aproveitar esse conteúdo. Tem uma estratégia que eu utilizo e que eu ensino para todos os nossos alunos, que ela se chama Ciclo da Maestria, que eu acredito que tu já deva ter tido contato com o Ciclo da Maestria. Então, pensa no Ciclo da Maestria. É preciso que eu me prepare, que eu esteja preparado para aprender. Se eu não me preparar,
se eu não me colocar num estado emocional adequado, se eu não tiver com uma postura adequada, se eu não estiver pensando, focado naquilo que eu quero, se eu não estiver aí com uma linguagem adequada, se eu não tiver, de fato, me preparado para aproveitar o momento, a tendência é que eu não tenha o melhor resultado. Porque tudo começa com a preparação. Boa parte do resultado indesejado que é gerado, ou da falta de resultados, é gerado por uma má preparação. Você não se coloca num estado emocional adequado para aprender. E o meu estado emocional aqui para te ensinar agora é motivado, convicto do resultado que a gente vai gerar juntos através dessa sinergia, através do conteúdo que eu vou entregar. Estou aqui focado em ti, com todas as minhas redes sociais desconectadas, sem estar atento ao WhatsApp ou a qualquer outra interferência. Eu estou aqui focado em ti, focado nesse momento aqui que a gente está vivendo juntos. Isso faz a diferença. Por isso que a minha entrega, com certeza, vai ser uma ótima entrega. E se tu aí do outro lado estiver disposto a aproveitar, a gente vai sair daqui com resultados melhores. E aí, depois de se preparar bem, se colocar num estado emocional adequado, numa postura adequada, estar focado, ok? A gente está usando uma linguagem que nos impulsiona para o aprendizado, ok? A gente vai, de fato, aproveitar melhor. E aí vem o aprender, o fazer, o repetir, o ensinar, que é o ciclo da maestria completo, ok? É o ciclo da maestria completo. Deixa eu passar aqui mais um slide, só um segundinho. Tu já ouviu falar alguma vez que você está no piloto automático e que tu pode mudar a programação do teu piloto automático? Você já tem consciência que o teu cérebro funciona no automático? Que 95% das coisas que tu faz, que tu decide, que tu pensa, é uma resposta do automático? Desse automático que também a gente chama de cérebro emocional, o funcionamento emocional, o funcionamento intuitivo, o funcionamento automático do teu sistema, do teu cérebro. Já ouviu falar sobre isso? Pois é verdade. Nós estamos no piloto automático. E a melhor notícia é que nós podemos mudar essa programação. Se nós não fizermos nada, a gente vai ficar o tempo todo no automático. Agora, se a gente assumir o controle, der comandos para o nosso sistema e mostrar para ele o que a gente quer, e der comandos para o nosso sistema mente, corpo e emoções, a gente pode mudar essa programação. Agora, se você simplesmente ficar na zona de conforto, ficar parado, você vai continuar no automático, ok? E esse é um pressuposto do coaching com PNL que, de fato, alavanca os resultados de qualquer pessoa, porque eu preciso lidar com essa questão do automático. Eu estou no automático, agora eu posso mudar a programação. E aqui tu vai entender padrões automáticos das pessoas que você pode utilizar desse conhecimento sobre esses padrões, sobre esse automático das pessoas, para de fato se comunicar melhor com elas, ok? É graças ao funcionamento automático que você consegue identificar características comportamentais nas pessoas, na linguagem das pessoas, você consegue prever decisões, comportamentos. É baseado nesse funcionamento automático que surgem, então, os gatilhos mentais, as estratégias de persuasão, ok? É através desse funcionamento automático do ser humano que a gente consegue compreender que temos padrões, muitos padrões de pensamento, sentimento, emoção, ação. E sim, você está no piloto automático. E a boa notícia é que você pode mudar essa programação, ok? E o automático tem a ver com hábitos. Tem a ver com hábitos. Porque tudo aquilo que a gente faz, ou que a gente pensa, ou que a gente sente, e a gente repete, se torna um hábito. Vai para o automático, vai para o emocional, vai para o inconsciente. Esse é um dos caminhos da automação. Okay? É um dos caminhos da construção de hábitos, repetição. E outro caminho é o impacto emocional. O impacto emocional, ele também é um caminho para a geração de hábitos. Tem momentos que nós vivenciamos que nos impactam emocionalmente de tal forma que não precisa acontecer duas vezes para a gente, de fato, colocar aquilo no nosso emocional, no nosso sistema automático.
entendeu? Então são esses dois caminhos os mais conhecidos. Agora há um terceiro caminho que a gente vai abordar muito aqui hoje, que aí a gente hoje foge um pouco da repetição e do impacto emocional e trata da empatia. Porque a empatia é um caminho para a aprendizagem e é um caminho para a construção de hábitos. E você vai entender nessa aula aqui o porquê disso. Comunicação eficaz passa pela empatia. Agora eu te pergunto, sabe como mudar um hábito? Eu já te disse aqui. Repetição é um caminho. Segundo caminho é o impacto emocional. E aí surge algo novo aqui nessa aula. Empatia. Empatia é um caminho para a mudança de hábitos. E até o final dessa aula aqui você vai entender por quê. Certo? Vamos lá então. Vamos lá. Você sabe como se formam os comportamentos humanos? Você sabe como que uma pessoa gera um comportamento? Por que ela faz o que ela faz? Como que ela reage a determinadas situações? Essa tela que vai aparecer aqui para você é um fluxograma que é conhecido como modelo de percepção da realidade da PNL. É um conhecimento de PNL extremamente simples e transformador. Quem aqui conhece o modelo de percepção da realidade da PNL? Pode colocar aí no chat, tá? Ou coloca aí nos comentários. Okay? O modelo de percepção da realidade mudou a minha vida, porque aí eu entendi que aquilo que acontece no mundo externo, no mundo físico, aquilo que eu estou vendo acontecer, como ali está exemplificado por aquele casal ali que está tendo aparentemente uma discussão, algo está acontecendo no mundo, ok? E é aquilo que está acontecendo, que está gerando o comportamento dessas pessoas, no geral, as pessoas pensam que sim, ok? Que é o que está acontecendo, que está gerando o comportamento de cada um deles, mas não é verdade. Porque o que está gerando o comportamento deles, as reações deles, as falas, é o que está sendo interpretado dentro deles, é a representação interna que cada um está fazendo do que está acontecendo. Porque aquilo que acontece na realidade externa é captado por cada um de nós, por cada um deles, no caso, pelas portas da percepção. E as portas da percepção são os sentidos. A visão, o olfato, né? o tato, o paladar, ok? A visão, a audição, o olfato, o paladar e tato. Os sentidos são as portas da percepção. Tudo que acontece no mundo físico entra na gente através dos sentidos, ok? Que são as nossas portas da percepção. E seria fácil entender que, bom, acontece no externo, então entra na gente através dos sentidos. E aí, tá tudo certo? Não está. Porque não é somente aquilo que entra pelas portas que vai gerar a nossa representação interna da realidade. Não é somente o que entra. Por quê? Porque tudo que é captado no mundo externo pelos nossos filtros, pelos nossos sentidos, passa pelos nossos filtros. E todos nós temos muitos filtros. E quando a gente entende esses filtros, se abrem muitas oportunidades de compreender essa singularidade, essa individualidade do ser humano, ok? Porque nós temos muitos filtros aqui mapeados que todos nós possuímos. Só que esses filtros não operam em todos nós da mesma forma. Assim como os sentidos também não operam em todos nós da mesma forma. Cada um de nós vê, ouve, sente as coisas de um jeito. E os filtros aqui vão nos fazer entender uma riqueza, de uma forma assim maravilhosa, o quanto cada um de nós omite, distorce, generaliza, ok? E lida com as informações da forma como ele lida. Cada um tem a sua singularidade. Esses 3 primeiros filtros aí que estão apresentados aí são os filtros da omissão, da distorção e da generalização. Não sei se você já ouviu falar sobre esses filtros, mas todos nós temos esses filtros. O da omissão, aprendendo sobre o filtro da omissão, a gente entende o seguinte: todos nós, ao nos depararmos com um acontecimento externo,
nós captamos através dos sentidos, mas nós não captamos tudo, nós não captamos todas as informações e nós também não processamos, então, todas as informações. Nós captamos uma parte e depois nós processamos uma parte das informações. O filtro da omissão quer dizer que, quando você está ouvindo alguém contar alguma coisa, ouvindo alguém dizer alguma coisa, você ouve só uma parte da história, você não ouve tudo, ok? Você não processa tudo aquilo que a outra pessoa disse, porque uma coisa é captar e outra coisa é processar. E você ouve uma parte e omite outra. Você processa uma parte daquilo que você viu e omite outra parte. Tá entendendo? Filtro da omissão. E o filtro da distorção? Significa que todos nós distorcemos uma parte das informações que nós captamos através dos nossos sentidos. Nem tudo aquilo que você está pensando que você viu é exatamente aquilo que você viu, porque você tende a distorcer as informações que você capta. Então quer dizer que, além da gente omitir uma parte, uma outra parte a gente distorce. Para entender esse filtro, esses dois filtros atuando, seja o da omissão e da distorção, basta tu pensar naquela brincadeira que muitos de nós fazíamos antigamente, hoje eu não sei se ainda continuam fazendo, que é o telefone sem fio. Já brincou de telefone sem fio? Já fez aquela brincadeira? Passa uma mensagem de um para o outro no telefone sem fio, ok? E aí o que vai acontecer no final, quando a mensagem é passada de pessoa para pessoa, ela chega no final totalmente diferente da mensagem inicial, porque ela vai ser omitida e vai ser distorcida. Cada um vai interpretar as coisas de um jeito. E o filtro da generalização? Esse é outro filtro que todos nós temos e que a gente tende a generalizar. Muitas vezes aconteceu uma vez na nossa vida, a gente já tende a pensar, realmente, vai ser do mesmo jeito que foi aquela vez. Vai ser sempre assim. Sempre, nunca, todos, tem que, deve ser, palavras que denotam generalização. E a gente tende a generalizar. Às vezes aconteceu algo uma, duas vezes, a gente já vai, a partir daquela experiência, dizer que vai ser sempre assim. Ou deu errado uma ou duas vezes, a gente vai achar que vai ser sempre daquele jeito, que nunca vai ser diferente. Então nós temos esses filtros, todos nós. E aí quando a gente entende inicialmente esses três filtros, já começa a melhorar a nossa comunicação. Por quê? Porque nós precisamos, ao nos comunicar, lidar com os filtros do outro. E a gente não sabe o que o outro está omitindo, o que o outro está distorcendo, o que o outro está generalizando. A gente precisa, de fato, prestar atenção no outro para compreender, de fato, como que ele está filtrando as informações. Isso é extremamente importante. E ali tem outros filtros que vale a pena você aprender sobre eles e depois aprender a lidar com eles, que aí é outro desafio, ok? A gente trabalha cada um dos sentidos e cada um dos filtros com uma atenção muito especial. A gente tem técnicas e estratégias para lidar com cada um dos filtros e cada um dos sentidos. Mas vamos em frente. O filtro das crenças. Quando você entende que há o filtro das crenças, que as pessoas filtram as informações de acordo com suas crenças, você vai entender por que a afirmação. Cada um vê o que acredita. Está correta? Você vai entender, quando compreende esse filtro, o porquê a afirmação. Cada um ouve aquilo que acredita. É correta, porque cada um filtra as informações de acordo com aquilo que acredita. Esse é o filtro das crenças. E nós temos um outro filtro, que é o filtro dos valores. E aí, valores são crenças num nível mais alto. Valores entram no nível de convicção, de princípios, ok? Porque valores são tudo aquilo que uma pessoa valoriza, que para ela é importante. E aquilo que você acredita que é importante é um filtro para você, de fato, captar as informações no mundo externo e também para você processar. Isso significa que uma afirmação do tipo, você só vê aquilo que você valoriza. Está correta. Você só ouve aquilo que você valoriza. Também está correta, porque a gente tende a ver, ouvir e a sentir aquilo que a gente valoriza. Aquilo que a gente não valoriza, a gente tende a omitir mais, a distorcer e a generalizar. Tá entendendo?
E aí, memórias. Memórias são filtros poderosos. Porque quando nós nos deparamos com uma situação no mundo externo, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai buscar no nosso pensamento, na nossa mente, nas nossas memórias, experiências semelhantes, no nosso passado. Era isso que eu estava querendo dizer, no nosso passado, experiências semelhantes. E aí a gente busca numa velocidade muito rápida, automaticamente a gente já faz isso, a gente vai buscar nas nossas memórias o que aquilo significa. E assim a gente filtra as informações, a gente associa o que está acontecendo a algo que já aconteceu, alguma memória passada, e muitas vezes nós erramos nessa associação. Então, você poderia se deparar com a seguinte afirmação: você vê aquilo que você já viveu, aquilo que você ainda não viveu, você tende a não ver. Você ouve aquilo que você já experienciou, porque aquilo que você ainda não experienciou, você tende a não ver, ouvir e sentir. E os interesses também são filtros. Aquilo que você quer. Você tende a ver, ouvir e sentir aquilo que você quer. Você tende a processar as informações de acordo com os seus interesses. Ok? E os metaprogramas, então, são um conhecimento avançado de programação neurolinguística, de PNL, que nos ensinam que tem muitos programinhas, tem muitos hábitos de linguagem, de pensamento, de sentimento, que foram mapeados pela programação neurolinguística. Nós estudamos 69 metaprogramas. E esses 69 metaprogramas nos demonstram porque algumas pessoas tendem a ser mais pessimistas do que otimistas, ou vice-versa. Por que algumas pessoas tendem a procurar enxergar mais os problemas do que as oportunidades? Por que pessoas tendem a procurar informações que as aproximam do interlocutor, daquele que tá falando? E por que tem pessoas que buscam informações que afastam? Porque é o padrão, é o metaprograma do afastamento e da aproximação. E assim tem 69 desse tipo. Eu explico para vocês isso, para vocês entenderem que há uma complexidade na forma como o nosso comportamento é gerado e que a gente não pode simplesmente se basear naquilo que acontece externamente ou naquilo que está sendo dito, porque cada um de nós capta e processa as informações de modo singular. Então, é importante que você entenda isso. E quando você for aperfeiçoando a tua comunicação, quando você for melhorando, cada vez mais você vai conseguir entender como opera o filtro da omissão, da distorção e da generalização em cada pessoa, como funcionam as crenças e como eu posso trabalhar as crenças, os valores, os interesses das pessoas na comunicação. E essa é uma introdução a tudo que eu vou estar falando aqui nessa aula hoje. Só depois de ter captado, através das portas da percepção, ter filtrado, é que daí eu vou criar a minha representação interna da realidade. É aí que vai aparecer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito, ok? Dessa situação e como vai ficar minha postura. Aí eu vou criar, depois de ter captado e processado as informações, aí então eu vou criar a minha representação interna. E é essa representação interna que é única, que você só vai descobrir qual é que é a representação interna da outra pessoa se você perguntar para ela e aí me conta o que tu tá pensando, o que tu tá vendo, o que tu tá sentindo, como é que tu encara essa situação, ok? Você vai somente perguntando para outra pessoa, você vai realmente saber o que realmente ela tem de representação internamente, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, enfim, o que ela está acreditando, o que ela está, de fato, percebendo naquela situação. Tá entendendo? Porque cada um tem a sua forma de ver o mundo. Nós temos um pressuposto no coaching com PNL, que é o nosso quarto pressuposto, e ali se abre uma grande oportunidade de entender mais sobre essa complexidade do ser humano, que cada um tem a sua verdade individual e subjetiva. E aqui eu estou falando sobre o mapa do indivíduo. Cada um tem o seu mapa, cada um tem a sua forma de encarar o mundo, cada um tem o seu jeito, a sua personalidade, cada um tem a sua verdade individual e subjetiva. E aí é a partir dessa interpretação, que também nós chamamos de interpretação, essa representação
mental, essa representação interna da realidade, aí que vão vir, então, os comportamentos, é aí que vão surgir os comportamentos. Se a pessoa vai, de fato, reagir, se ela vai falar alguma coisa, se ela vai expressar alguma coisa através do seu corpo, enfim, o que ela vai falar e a linguagem corporal dela vai ser uma resposta a essa representação interna. O que acontece fora vai ser uma resposta daquilo que está acontecendo dentro. Espero que vocês tenham entendido bem essa explicação sobre o nosso fluxograma, o nosso modelo de percepção da realidade da PNL, porque com certeza aqui se abre um mundo de compreensão aí sobre como os comportamentos humanos eles são formados, ok? E agora a gente vai começar de verdade a nossa aula. Até aqui foi só a introdução. Gostou do modelo de percepção da realidade da PNL? Esse fluxograma que te leva a entender melhor que aquilo que acontece no mundo não é o que gera a tua reação e o comportamento do indivíduo, mas sim é a forma como ele capta as informações através dos sentidos e os filtros que ele utiliza para filtrar as informações que ele vai processar, então, gerando aí a sua interpretação, a sua representação interna daquilo que está acontecendo, e aí isso sim vai gerar o seu comportamento, ok? Nessa aula aqui, basicamente, a gente vai falar sobre confiança. Espera aí, mas não era comunicação eficaz? O tema de hoje não era comunicação eficaz? Sim, é comunicação eficaz. Agora, você só vai, de fato, chegar no ápice da comunicação eficaz na medida que você conseguir estabelecer uma relação de confiança com a outra pessoa, ou com as outras pessoas que vão estar, então, fazendo parte desse relacionamento, ok? Que você vai estabelecer através da comunicação. Quando a gente pensa em comunicação eficaz, a gente está pensando em comunicação interpessoal, ok? Comunicação com outras pessoas que entendem, que nós entendemos e que nos entendem, ok? Que entendem a nossa mensagem. E a base para você estabelecer uma comunicação eficaz é entender que é preciso gerar confiança nessa relação. A relação ela precisa ser ganha-ganha. Todos nós queremos estabelecer na vida relacionamentos ganha-ganha. Se tu puder escrever isso aí, escreve. Todos nós queremos entrar em relacionamentos ganha-ganha. Nós queremos manter relacionamentos ganha-ganha. Isso é um princípio. E ninguém quer manter uma relação com alguém para perder. Ok? Ninguém. Nós queremos entrar numa relação também para ganhar. Agora, quando você evolui, você entende que não é só você ganhar. É ganhar e ganhar. É o eu ganho e o outro também ganha. Então, relações ganha-ganha. E confiança é algo que materializa essa sensação, essa percepção do indivíduo de estar numa relação ganha-ganha, ok? Então, a confiança num relacionamento é o alvo, ok? É fundamental que essa outra pessoa ela confie em você. E aí, eu não sei se tu tem alguma estratégia, se tu conhece alguma estratégia, alguma técnica para ganhar a confiança de alguém, para conquistar a confiança de alguém. Algum tempo atrás, no Coaching com PNL, eu descobri que existe sim uma competência, uma habilidade que todos nós temos, que é base para a confiança. Você sabe de onde é que vem a confiança, ou o que vem antes da confiança? Porque essa habilidade vem antes da confiança. A habilidade que vem antes da confiança é a empatia. Empatia vem antes da confiança. E na medida que você entende que para criar confiança, para estabelecer uma relação ganha-ganha onde há confiança, eu preciso antes estabelecer empatia com o outro, aí você passa a valorizar muito mais essa habilidade social que é fundamental para qualquer pessoa que quer ter uma vida melhor, que quer estabelecer uma vida com mais resultados, com melhores resultados, seja a área
que for, seja a profissão que for, seja na área da vida que for, onde existirem pessoas, aonde houverem relacionamentos, a empatia vai ser uma habilidade social que faz a diferença em qualquer negócio, em qualquer carreira, em qualquer área da vida. Envolveu duas ou mais pessoas, a empatia vai fazer a diferença. E eu não sei como é o teu nível atual de habilidade na empatia. Agora, você consegue, inclusive, medir a empatia através de alguns instrumentos da psicologia que medem as tuas habilidades sociais, que fazem uma avaliação da tua personalidade. Você consegue entender mais sobre empatia. Mas empatia é algo fundamental para estabelecer relações ganha-ganha e para se comunicar de modo eficaz. Para a confiança, antes vem a empatia. Okay? Quer alcançar confiança numa relação? Antes precisa haver empatia. E essa empatia, ela precisa ser diferenciada da simpatia. Você sabe diferenciar empatia e simpatia? Tem muitas pessoas que confundem os dois significados. Enquanto simpatia é você tentar agradar ou tentar se comunicar com o outro com base no teu padrão, com base no teu jeito, com base na tua personalidade, nas tuas preferências, empatia significa você se colocar no lugar do outro, você compreender o outro, respeitar o outro, ouvir ao outro, ok? Ouvir ao outro. Vou voltar um pouquinho porque precisa frisar isso. Que empatia é compreender, respeitar, ok? Ouvir, aceitar, sentir o outro e se colocar no lugar do outro. Empatia, então, resumidamente, se colocar no lugar do outro. E empatia é a base sólida da confiança. Quer construir confiança? A base é a empatia. Entendeu? Grava aí, anota aí, porque empatia é tudo. Empatia é tudo. Na comunicação eficaz, empatia é tudo. Na vida e nos relacionamentos, empatia é tudo. Porque essa habilidade, ela é fundamental para qualquer pessoa que quer ter uma vida mais próspera, mais feliz, mais resultados, ok? Você pode ter certeza que empatia é tudo. E como você pode desenvolver e demonstrar empatia com o outro? Não sei se você já parou para pensar nisso, se você alguma vez já parou para pensar nisso, mas existem duas formas, ou pelo menos uma grande forma aí de você estabelecer empatia, demonstrar empatia, okay? Desenvolver empatia com outra pessoa, ou para com outra pessoa, ok? Sabe qual é? Através da comunicação. É através da comunicação que você desenvolve empatia. É através da comunicação que você estabelece empatia com o outro. Quer desenvolver a tua capacidade de estabelecer empatia com o outro, você vai precisar trabalhar a comunicação. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Através da comunicação, desenvolver a tua habilidade, as tuas habilidades relacionadas à empatia. Com isso, tu vai conquistar muito mais a confiança de outras pessoas e com isso você vai ser muito mais entendido, muito melhor compreendido e vai produzir muito mais resultado nas suas relações. Isso aqui é estratégico para qualquer líder, para qualquer empresário, para qualquer gestor, para qualquer profissional que atua com desenvolvimento humano, para qualquer pessoa que quer ter resultados junto com outras ou através de outras pessoas, ok? Através da comunicação você vai desenvolver a empatia. E a comunicação se dá através da linguagem verbal e da não verbal, através da linguagem. E a linguagem verbal engloba palavras, engloba significados, engloba o tom de voz, ok? Engloba a velocidade da voz, engloba uma série de aspectos. E muitas vezes você é superficial no trabalhar a linguagem verbal. Você muitas vezes trabalha a linguagem verbal pensando somente nas palavras que você vai usar. E aí a tua comunicação ela não é tão eficaz quanto poderia ser. Se você trabalha as palavras e não trabalha os significados, você está perdendo força na tua comunicação. Se você trabalha as palavras, trabalha os significados, mas não trabalha a voz,
ok? Você está perdendo força na tua comunicação. E o não verbal, que muitas vezes passa desapercebido. Tem muita gente fazendo aí fora cursos de oratória, desinibição, que não tratam com a devida atenção a questão da linguagem não verbal. Porque a linguagem não verbal, ela é tão importante, tem gente que se fixa nas palavras, nos significados, às vezes na voz, e não trabalha com profundidade a linguagem não verbal. E é fundamental trabalhar a linguagem não verbal. Eu te pergunto, você já entendeu minimamente a diferença entre empatia e simpatia? Você entendeu a importância da empatia? Empatia acontece quando falamos a mesma língua, quando ouvimos e somos ouvidos, quando compreendemos e somos compreendidos, quando sentimos o outro e quando nos colocamos no lugar do outro, ok? Aí acontece empatia. Empatia é tudo. Você podia repetir aí. Empatia é tudo. Você podia dizer algumas vezes, empatia é tudo. Empatia é tudo. Vai dizendo para o teu sistema, mente, corpo e emoções. Empatia é tudo, porque sim, empatia é tudo. Quer se comunicar melhor? Vai precisar entender, vai precisar desenvolver, vai precisar se aprofundar com relação à empatia, porque empatia realmente é tudo e faz toda a diferença. Empatia acontece quando fazemos rapport. Alguém aqui conhece rapport? Alguém aqui já treinou rapport? Rapport é um conceito da psicologia que o coaching e a PNL trouxeram, especialmente a PNL trouxe o rapport para a PNL como uma técnica para estabelecer empatia. Esse conceito que a psicologia desenvolveu, que significa, de fato, estabelecer uma comunicação mais harmoniosa, né, estabelecer uma comunicação mais empática, a PNL se apropriou desse conceito e criou uma técnica. E aí nós aprendemos no coaching com PNL o rapport como técnica. E essa técnica, ela te ajuda a estabelecer empatia, ganhar confiança do outro. Fazer rapport é procurar harmonia na comunicação. Isso permite uma aproximação do modelo de mundo da outra pessoa, da sua verdade individual e subjetiva. O rapport se inicia com o espelhamento sutil e elegante do comportamento verbal e não verbal do outro. Bom, só essa declaração, só esse texto, ele já está te revelando o porquê, o como e o que nós fazemos no rapport, ok? Por que nós fazemos o rapport? Com o objetivo de estabelecer, então, essa aproximação com o modelo de mundo da outra pessoa. Sabe o que é isso, modelo de mundo da outra pessoa? Cada pessoa é um mundo individual. Cada pessoa é um mundo próprio, com suas palavras, seu significado, sua personalidade, sua individualidade. Cada pessoa é única, ok? Por isso que a gente diz que cada pessoa tem a sua verdade individual e subjetiva, porque cada pessoa interpreta as coisas da sua maneira, usa os sentidos da sua maneira, filtra as informações da sua maneira. Tá entendendo? E quando nós fazemos o rapport, então a gente procura estabelecer essa harmonia na comunicação. E a gente faz isso espelhando, então, a linguagem verbal e não verbal do outro. Espelhamento. Mas, Maurício, o que é espelhamento? Espelhamento não é imitação. Tá? No coaching com PNL, o espelhamento que a gente faz no rapport é, de fato, procurar se parecer mais com a pessoa e com o estilo de comunicação da outra pessoa, para que ela se sinta importante, para que ela se sinta conectada conosco. E a gente faz isso através da linguagem verbal e não verbal. Repare bem na fisiologia das pessoas, que a gente vai mostrar agora em algumas imagens, e veja quando acontece e quando não acontece o rapport. Observa aí. Essas pessoas aí, elas estão estabelecendo uma comunicação harmoniosa? Elas estão se entendendo? Essas pessoas aí, por acaso, elas estão em conexão umas com as outras? Consegue perceber isso? Pela postura?
A gente não está aqui analisando nada além da fisiologia, nada além da postura. Consegue perceber uma harmonia no semblante, nos braços, nas pernas, no olhar, enfim, na postura como um todo, percebe? Há um rapport, há uma harmonia na comunicação. E nessa imagem, há uma conexão? Há uma harmonia na comunicação? Você percebe aí uma conexão entre essas pessoas? Eles estão tendo empatia? A gente nota empatia nessas imagens? Com certeza não, ok? Só de ver essas imagens a gente já percebe que nas primeiras imagens aqui há rapport, há harmonia na comunicação. Nessa segunda imagem não há rapport, não há harmonia na comunicação. Nessas primeiras imagens você vê um espelhamento. Há um espelhamento no semblante, no olhar, no sorriso, na posição dos braços, dos dedos, das pernas. Há um espelhamento. E quando você para observar as pessoas, e você consegue notar quando elas estão interagindo entre si, inclusive eu sugiro que você, na próxima vez que você observar pessoas conversando, note os detalhes da comunicação, você vai ver que entre as pessoas que estão conversando com empatia e estão em rapport, elas estão ali quase numa dança. O que uma está fazendo, a outra vai fazendo. Se você parar para olhar pessoas que estão bem conectadas, estão alinhadas na sua comunicação, o que uma faz, a outra logo depois faz. Por quê? Porque isso é uma resposta automática do nosso sistema mente, corpo e emoções. Nós temos no nosso cérebro um conjunto de neurônios que são conhecidos como neurônios espelho, que o tempo todo estão fazendo isso, estão sendo ativados a partir dos sentidos, porque a gente está o tempo todo captando informações no ambiente externo, a gente está sentindo, vendo, ouvindo o que está acontecendo, por mais que o nosso cérebro racional, consciente, não esteja processando as informações, e os nossos neurônios espelhos estão ali, trabalhando, observando o que está sendo visto, ouvido e sentido, e eles estão gerando dentro do nosso cérebro respostas e estão inclusive ativando as áreas que são responsáveis pelas ações, pelos movimentos. Por isso que a gente aprende através da empatia, ok? Tem coisas que a gente aprende só observando, porque os nossos neurônios espelho ficam dentro da nossa mente processando as informações e simulando aquilo que eles estão percebendo, ok? A gente precisa ter muita atenção com aquilo que a gente vê, ouve e se permite sentir, porque está entrando no nosso cérebro e está indo para o nosso inconsciente. E os neurônios espelho estão sempre trabalhando. E aí você vê um espelhamento natural. Quando as pessoas não estão nem tentando fazer rapport, elas estão ali, uma espelhando o comportamento da outra. Elas acabam falando no mesmo tom de voz, acabam olhando da mesma forma, sorrindo da mesma forma, acabam usando as mesmas palavras naturalmente, porque é uma resposta natural. Nós temos uma estrutura natural de empatia. E no rapport como técnica, no coaching com PNL, a gente sabendo disso, a gente usa elementos da linguagem verbal e não verbal da pessoa, procurando espelhar a forma como ela se comunica para estabelecer então essa conexão com ela, essa empatia com ela, essa sintonia, essa harmonia na comunicação. E quando a gente faz rapport, a gente entende que o corpo quase nunca mente e sempre fala primeiro, ok? Por isso que, se você não trabalhar a tua fisiologia, a tua postura, a tua linguagem corporal, muitas vezes aquilo que você vai dizer não vai ser compreendido, porque boa parte da falta de compreensão ou boa parte do bloqueio que as pessoas têm com algumas mensagens não é com a mensagem em si, mas é com o portador da mensagem. As pessoas não ouvem aquilo que tu diz ou não veem aquilo que tu faz porque elas, em primeiro lugar, estão te vendo, tá entendendo?
E o teu corpo, ele é uma parte fundamental nesse processo de comunicação. E aí eu te pergunto, tá? Os 3 elementos da comunicação eficaz são quem diz, como é dito e o que é dito. Ok? São os primeiros, são os 3 elementos básicos da comunicação. Quem diz? Quem está, então, comunicando. A fisiologia, o corpo. Ok? Como é dito? Voz e tom de voz. É o como é dito. E o que é dito? E o que é dito? É o conteúdo, são as palavras. Esses são os 3 elementos da comunicação eficaz. Quem diz, como é dito e o que é dito. E a pergunta que eu falei que eu faria é a seguinte: para você, quanto impacta cada elemento? Quem diz, como é dito ou o que é dito? Em 100%, a comunicação eficaz, então, 100%. Quantos por cento você dá para cada um desses elementos? Do quem diz, do como é dito ou do que é dito? Quantos por cento? Coloca aí nos comentários. Quanto você acha que é quem diz, quanto você acha que é como é dito e quanto você acha que é o que é dito? De 100%. Quanto é o percentual de cada um desses elementos? Responde aí, rapidinho para mim. Aí nos comentários. Coloca aí. Não entendi. O Rodrigo Gindri colocou, Rodrigo Aver, quem diz 70? Interessante. E o Rodrigo colocou 40, 40. 40, 20, 40, 40. 20 quem diz, 40 como é dito e 40 o que é dito. É isso, Rodrigo? Que tal? Olha só. Deixa eu passar para vocês os percentuais. A comunicação vai além das palavras. Ok? Vai muito além das palavras. Sabe por quê? Por quê? Opa, tem gente com o microfone aberto aí. É importante suspender o seu microfone. Ó, a Elaine colocou 50-50. Olha só o que diz a programação neurolinguística, as neurociências. E se você pegar um livro mais atual aqui que saiu na área, que é um livro que está super bem vendido na área de vendas e de marketing, é Venda a Mente Não ao Cliente. Aí traz alguns estudos mais atualizados sobre a comunicação e a mente humana. Ok? Esses percentuais são os mesmos percentuais que estão ali e que estão no coaching com PNL. E na prática é o que acontece. É só você parar para observar. Ok? 7% é conteúdo. 7% são as palavras que você usa. 38% a voz, tom de voz. E 55% a fisiologia. Quem diz? Se deparar com esse conhecimento, muda a realidade de qualquer comunicador. Porque na medida que você entende que quem diz é mais da metade da comunicação, é fundamental você parar para pensar, então, na tua postura, na tua fisiologia, no teu semblante, nas tuas roupas, nos gestos que você faz, ok? Porque a primeira coisa que o interlocutor ele percebe é a tua fisiologia. E ela é o que causa mais impacto na comunicação. Ok? Se você coloca um sorrisão estampado aí, ok? E você diz, hoje já há uma tendência da pessoa saber que hoje tu tá feliz, hoje tu tá bem. Agora, se tu disser, eu estou extremamente satisfeito e feliz aqui de estar com vocês nessa noite. Eu estou muito motivado. Não vai funcionar, certo? Porque a fisiologia, ela já está trazendo a mensagem. E 55% da comunicação eficaz é fisiologia. 38% é voz e 7% é conteúdo. Então, as tuas palavras são somente 7%. São importantes? São fundamentais. Mas o impacto causado pelas palavras, 7%. 38% do impacto, como você fala. E 55% você. Você. Tua postura, teus gestos, teu semblante, ok? E aí,
os demais elementos eles se complementam. É muito mais fácil trabalhar palavras e trabalhar voz do que trabalhar você. Okay? É muito mais fácil. Agora, quando você se dispõe a, de fato, trabalhar os 3 elementos para passar a se comunicar melhor, você, mais eficazmente, você vai ter resultados, com certeza, muito, muito melhores. E o que nós precisamos observar, então, para criar empatia? Exatamente aquilo que a gente viu. O que é dito, como é dito e quem diz. A parte do que é dito, que são as palavras, o conteúdo, é fácil, é mais fácil. Quando a gente trabalha ali elementos da comunicação que no dia a dia você já deve ter percebido, já pensou você viajando para um lugar distante do Rio Grande do Sul? Agora a gente não tem viajado, né? Só por necessidade mesmo. Mas você está tá lá num outro estado e você se encontra com um gaúcho. Não dá rapport imediatamente, não dá conexão imediatamente? Dá, por quê? Porque são antecedentes em comum, tem essa proximidade. Então, antecedentes em comum fazem com que haja rapport, haja mais empatia. Experiências passadas, objetivos comuns, interesses comuns, gírias, isso tudo são elementos que compõem, então, as palavras e o conteúdo da mensagem que gera empatia, gera rapport. Como é dito, tom da voz, velocidade da voz, sotaque, melodia, oração, tudo isso compõe o como é dito. E claro que gera rapport, ok? Gera empatia. E o final aqui, o quem diz. Quem diz é o que faz toda a diferença. Ouvir com atenção. Quando você demonstra para uma pessoa que você está ouvindo ela com atenção, você cria empatia. Quando você está ouvindo uma pessoa e você encoraja ela com a cabeça, simplesmente movimenta a cabeça e faz assim, você está encorajando ela e está dizendo para ela que sim, você está atento, você se importa com ela. Por mais que às vezes você não esteja dizendo isso, mas a tua fisiologia dizendo isso gera empatia. Olhar nos olhos, postura corporal, gestos, ok? Expressões faciais e as roupas, são todos elementos que, de fato, geram empatia. Okay? São elementos que você vai cuidar, então, para estabelecer rapport, para estabelecer empatia e gerar confiança com o outro. Fisiologia, voz e palavras são a linguagem verbal e não verbal. Trata-se do comportamento observável, através da fala, da postura, dos gestos e das atitudes da outra pessoa. É possível observar, ok? Através desse comportamento que é observável, que é visível, aquilo que a pessoa fala, as palavras que ela usa, a postura e os gestos e atitudes, aquilo que a sua linguagem não verbal está expressando. E aí, por isso que hoje eu compartilhei com vocês um material a respeito do Assessment DISC. Okay? Não sei se você está aí com o seu material do Assessment DISC. Agora, o DISC, na essência, é o quê? É a linguagem universal de como nós nos comportamos. Eu vou até tirar um pouquinho aqui do slide, vou aparecer para vocês aqui, para mostrar o seguinte, eu estou aqui com o meu conteúdo de base, né? Eu encaminhei para vocês hoje, quem ainda não tem, não se preocupe que depois eu vou disponibilizar, é só solicitar, um resumo de cada um dos 4 perfis comportamentais. Esse resumo aqui te poupa, pelo menos no início, de ler esses 2 grandes livros, ok? As Emoções das Pessoas Normais, do William Moulton Marston, que é o criador dessa linguagem universal, DISC, ok? E também tem esse manual aqui que tu encontra na Amazon, o Manual Definitivo DISC, que tem aqui um conteúdo muito rico sobre cada um dos perfis, ok? Eu fiz cursos com DISC, li vários livros com DISC e aqui eu resumi, nesse material eu resumi características dos 4 principais perfis DISC. E nessa tela aqui que eu encaminhei para vocês, e quem não tem vai receber também, a tela tem aí
O resumo dos 4 perfis. Essa tela aqui é valiosíssima e ela já vai aparecer para vocês aí nos slides. Eu vou compartilhar novamente a minha tela contigo. Vamos lá. Então, a linguagem universal DISC, ela basicamente ela fez uma leitura da forma como as pessoas se comportam, no geral, como elas falam, como elas agem, como elas lidam com problemas, como elas lidam com situações diversas. E através do trabalho desse doutor de Harvard, desse psicólogo brilhante, doutor William Marston Moulton, ele nos brindou, então, com essa metodologia, que hoje muitas escolas de desenvolvimento humano do mundo utilizam essa metodologia, muitas consultorias estratégicas na área de gestão de pessoas, desenvolvimento de equipes, vendas, enfim, e recrutamento e seleção, utilizam o DISC como uma metodologia importante para entender melhor o ser humano. E aqui a gente vai entrar agora nesse método. Eu fiz uma introdução da nossa aula de hoje falando no geral sobre comportamento humano, comunicação, confiança, empatia, e falei do rapport, e aí a gente fechou a primeira etapa. Agora aqui a gente entra na segunda etapa, na etapa do DISC. E essa etapa vai ser realizada em partes. A primeira parte é um link que eu vou disponibilizar para vocês assistirem uma aula minha falando dos 4 perfis. É uma aula muito rápida que contém 12 minutos, ok? 12 minutos. E no rodapé dessa aula tem ali o material para te baixar, ok? Você vai baixar, então, os 2 materiais, caso você já tenha, não vai precisar, no rodapé desse link vai estar ali. Então, são 12 minutos para você acessar. Primeira etapa, então, é você acessar o vídeo. A segunda etapa vai ser você fazer a sua autoavaliação, a sua avaliação DISC. E aí eu vou mandar para quem está inscrito no nosso curso, para quem está fazendo esse treinamento, a avaliação DISC e vou te dar o suporte pelo WhatsApp individualmente para você chegar então no teu perfil. E aí vou disponibilizar para você um material mais completo que está na nossa apostila do Leader Coach Training. Esses resumos, quem está no Leader Coach Training ganha também, só que aqui no nosso material da apostila tem 36 páginas onde você responde uma série de exercícios e você aprofunda o teu conhecimento sobre o teu perfil e sobre essa metodologia aí DISC, certo? Então, esses são os próximos passos aqui da nossa aula de hoje. Você vai assistir a aula do link que eu vou colocar agora para vocês, só um segundinho, que eu já estou colocando. Deixa eu tirar aqui da tela principal para eu poder abrir aqui e disponibilizar para você. Ok, só um pouquinho. Eu vou pedir vou ter que pegar meu WhatsApp aqui, tá? Já vou colocar para vocês esse material, só um segundo. Enquanto isso, eu quero deixar aberto uns minutinhos aí para interagir com vocês aqui, ok? Pode liberar o microfone um por vez, ok? Quem quiser participar aqui dos alunos que estão comigo. O que ficou aqui dessa primeira introdução aí da aula? Quem puder contribuir aí, Alan, está liberado o teu microfone aí, pode vir. Boa noite, Maurílio. Boa noite a todos, colegas aí. Bom, o que fica para mim de hoje é como a nossa postura ela influencia muito no dia a dia, né? No momento que tu vinha trazendo o conteúdo, eu vinha fazendo uma autoavaliação. Eu pude perceber em mim como a minha postura, sem eu perceber, ela influencia nos meus resultados, influencia na minha relação, né, no meu network, nas minhas relações pessoais, e me trouxe me veio assim um insight de como eu tenho que melhorar isso, né? Às vezes a gente não percebe
que a gente acaba, às vezes, até perdendo algumas oportunidades, né, pela nossa maneira de se expressar, nossa comunicação. Então, está sendo muito produtivo para mim nesse aspecto. Perfeito, ótimo, ótimo. E tu já fez a tua avaliação no DISC, Alan, alguma vez? Sim, eu fiz no curso de coaching. Tá sem microfone, Maurílio. Qual o teu perfil? Oi, desculpa? O teu perfil, qual o teu perfil DISC? Meu perfil é IS. IS. Ok, quais são as características principais do teu perfil IS, tu lembra? Sim, eu, né, muito comunicativo, extrovertido. Eu lembro assim que o mais sempre me marca é que eu sou muito voltado para as pessoas, né? Eu sou muito voltado para relacionamentos e às vezes o meu não sou tão focado no objetivo como seria um D, né? Eu já sou mais Perfeito. focado nas pessoas. Entendo. Então, se eu digo 4 frases para ti, se eu digo a primeira frase, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Frase 1. Frase 2, Sim, eu gosto de fazer as coisas de maneira interessante. Frase 2, então, eu gosto de fazer as coisas de maneira interessante. Frase 3, eu gosto de fazer as coisas do jeito mais tranquilo. Frase 3. E a frase 4 é, eu gosto de fazer as coisas do jeito certo. Qual das 4 frases te representam mais? Do meu eu jeito, gosto de fazer do interessante, mais tranquilo ou do jeito certo? mais tranquilo. Mais tranquilo? Então esse é o teu S falando mais alto. Porque o perfil S, ele gosta de fazer as coisas do jeito mais tranquilo. O I gosta de fazer as coisas do jeito mais interessante. O D gosta de fazer as coisas do seu jeito. E o C, ele gosta de fazer as coisas do jeito certo. Ok? Mas obrigado. Depois a gente vai atualizar o teu teste DISC e na próxima aula a gente volta a falar sobre isso. Tranquilo. Maravilha, obrigado pela tua contribuição. Quem mais? É isso, obrigado. Quem pode participar? Enquanto isso, eu coloquei ali o link para você assistir a aula, ok? Ali no conteúdo.redeempreendedores.com/ sobre IF Assessment, IF DISC. Aquele ali é o conteúdo. Chegou para todos aí? Estão vendo ali no chat? Quem mais pode participar aqui, dar o seu relato de como foi essa aula de hoje? Por que valeu a pena? Qual foi o insight? Qual foi a reflexão? Enfim, fique à vontade. Quem vem? Vamos lá, líder. Quem vem? Alguém que tenha assistido aí toda a aula. Vamos lá. Cri, 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 cri. Faz parte do módulo comunicação eficaz. Se expressar mais. Vem para cá. Rodrigo Gindre. Vamos lá. Me pegou, né? Boa noite, Maurílio. Boa noite, colegas. É sempre um prazer aí estar participando dos cursos da Rede de Empreendedores. Na questão do tom de voz, eu já estou mal, né? Porque eu falo alto e metido a grosso, aí eu estou mal, né? Na hora que eu vou falar com o outro, aí eu estou ralado. Bom, o que fica é que, às vezes, como o corpo, a nossa linguagem não verbal, ela representa muito, né, na comunicação. Eu até não tinha tanta noção, não tinha noção que representava tanto. Eu achei tanto que eu botei ali 20, 40 e 40, né? Eu achei que era mais equilibrado, tá? Achei que o conteúdo também importava. E fica o seguinte, quando a gente pede para um colaborador para fazer determinada coisa, e esse colaborador, ele não faz, ou faz de um jeito que não é o certo, ou faz bem errado, ou ele faz porque tem medo. Então, a questão da postura, que a gente chama até de congruência, né? Aquilo que tu fala com aquilo que o teu corpo está dizendo, né?
Então, a gente tem que ser um pouco mais congruente, procurar ter um pouco mais de congruência. E a gente, no dia a dia, como o nosso cérebro trabalha muito no automático, né, que nem dirigir, a gente não percebe que o nosso corpo está falando mais do que a nossa boca. Então, melhorar isso aí, né, Maurílio, para que a gente possa extrair o máximo das pessoas e o máximo da gente mesmo, né? Porque a gente vive numa sociedade, o homem é um animal social, então a gente tem que... As relações sociais são a chave para o crescimento e para o sucesso de qualquer um. Então, no momento que eu melhoro a comunicação, eu estou melhorando a minha comunicação com o próximo, né? E numa relação ganha-ganha, todos vão ganhar. Perfeito. Na tua fala inicial, Rodrigo, tu misturou tom e volume da voz. Tá? Tu falou... Tom. Tá. Tu misturou tom e volume da voz. Não, tá. Tu tem uma voz aí que é uma voz de comunicador. É uma voz que eu gostaria de ter uma voz mais parecida com a tua. E é um elogio. Tem voz boa, tu tem voz boa. A tua voz é excelente, né? E aí, agora vamos pensar o seguinte. Esse tom de voz tem mais a ver com o jeito que a gente fala. Entendi. Okay? Entendi. Mas com o jeito que a gente fala. E o volume da voz também é importante. Por quê? Porque uma pessoa que fala num volume mais alto, ela vai criar empatia naturalmente com alguém que fala mais alto. Alguém que fala mais baixo, quando vier para conversar contigo, se tu não te adaptar um pouco, não baixar um pouquinho o volume, há uma tendência dessa outra pessoa não se conectar tanto contigo. Vamos pensar o seguinte, ó. O perfil D. O perfil D do DISC, ele é um perfil que ele é mais enérgico, ele é mais forte, ele tende a falar mais alto e tende a falar mais rápido. O perfil I, ele já é um perfil que tende a ser mais falante, mas quando ele fala, ele é mais amigável no falar. Porque ele fala rápido, mas ele é mais amigável. O S, em compensação, ele fala mais baixo, fala mais calmo, ok? Tem um tom de gentileza na voz. E já o perfil C, quando ele fala, ele é mais formal, ok? Ele é mais formal, mais reservado, mais diplomático, ok? Então ele acaba sendo alguém que ele não expressa muitas emoções, não expressa as emoções no falar. Agora, no resumo de vocês, tem algo bem interessante ali no resumo que eu mandei e também no rodapé do link que eu encaminhei, que você clica ali, vai para uma página, no rodapé tu pode baixar 2 PDFs. Ali tem um resumo interessante. Uma coisa que nós falamos, Rodrigo, ontem, né? Ontem falamos de manhã, uma coisa interessante que é super atual. Eu falei o seguinte: tem perfis que estão tendo uma dificuldade enorme para trabalhar no home office hoje em dia. Né? Eu vou trazer aquele exemplo para cá, por quê? Porque a gente acha que todo mundo vai trabalhar do mesmo jeito ou só precisa de disciplina, enfim, para trabalhar bem no home office. Não, e quem conhece perfil comportamental sabe que o D, se ele quiser, ele trabalha de qualquer lugar. Mas se ele quiser, ele precisa querer, senão ele não vai fazer, certo? Porque ele faz as coisas do jeito dele. Se ele acreditar que trabalhar home office é algo que é do jeito dele, ele vai fazer, senão ele não vai fazer. O I, ele tem uma dificuldade maior em trabalhar home office, por quê? Porque ele é orientado a relacionamentos. E aí, se tu deixar ele sozinho numa sala com um computador, há uma tendência enorme que ele vá para a rede social, que ele vá tentar interagir com outras pessoas, e o que ele menos vai fazer vai ser trabalhar focado, porque é uma tendência desse perfil. O perfil S, para ele, o desafio é a quebra de rotina. Se ele estava acostumado a trabalhar de um jeito, indo para o escritório ou indo para a empresa, atendendo de um jeito, com uma rotina diária, agora tu diz para ele que ele tem que trabalhar de casa, atrás do computador, para ele é muito difícil, porque tem outras interferências. O S é muito família, o S é muito preocupado com os outros. Então, se alguém vier para um S e pedir, faz um café para mim, vai no mercado para mim, faz tal coisa para mim, o S vai ter dificuldade de dizer não para essas interferências, entendeu? Porque a orientação dele é pessoas e ele quer que todo mundo fique bem. E o perfil C é o único que, nesse caso do home office, naturalmente ele trabalha bem.
Porque ele vai seguir a regra. Ele vai entender, home office eu vou fazer de tal hora a tal hora. Qual é a regra? Qual o padrão? Ele vai seguir o padrão. Então, se a gente for parar para analisar dos 4 perfis DISC, qual é o que tende a responder bem no home office automaticamente? Perfil C. Os outros perfis vão ter maior dificuldade. O D vai precisar assimilar e vai ter que ver benefício com isso, porque ele faz as coisas do jeito dele. O I está buscando esse algo mais interessante. E o S tem que lidar com essa quebra de rotina. Interessante, né? Trouxe a nossa conversa de ontem aí para ilustrar para os colegas também. Tá bom? Tu já fez a tua avaliação DISC, né, Rodrigo? Já. Qual é o teu perfil? D. É um perfil D. É um perfil D em franco desenvolvimento, né? Porque o teu perfil D acho que foi um dos perfis D mais altos que eu já vi, que é um Dzão. O disco fica assim, ó. O meu gráfico ficou assim, ó. D-I-S-C. E o D lá em cima. E aí, na sequência, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Mas é um cara que tem cada vez mais buscado se desenvolver, tem se desenvolvido e os resultados, com certeza, são fruto desse desenvolvimento. Maravilha. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Valeu. Mais um para fechar, que queira junto com a gente aí participar dessa aula de hoje. Quero fechar com pelo menos 3. Quem mais aí? Quem vem? Paula, Michael, Rodrigo, Ana. Quem vem? Estou abrindo aqui, não sei se estão ouvindo. Aí, estou ouvindo sim. Então, onde é que tu tá? Deixa eu te achar aqui. Rodrigo Aver. Como é que tá? Isso aí. Tudo bem? Daí, Maurílio. Que alegria te receber aqui. Boa noite a todos aí. Boa noite. E aí, o que tem para contar pra gente? Cara, desde quando a gente fez já aquela vez, né, já foi um grande aprendizado. E o meu perfil é o perfil SD. E então eu tive que me trabalhar muito aí para aumentar o meu D, né? Mas graças a Deus, com a busca aí essa mudança de crenças e paradigmas, né? Eu tenho tido um bom resultado. Então, mudei também muito a minha postura aí. O tom de voz, muita coisa mudou e com isso os resultados, né? Então, realmente ajuda muito porque tu acaba se conhecendo bastante, né? Tu acaba vendo que tem algumas coisas ali que te prejudicam em muito. E tu não entende por que os resultados não vêm. Perfeito. Então, hoje em dia, tudo tu lida com pessoas o tempo todo, né? Então, realmente, a gente precisa botar o nosso perfil ali no papel e, opa, isso aqui eu tenho que mudar. Então, realmente, tem me ajudado muito aí, desde aquela vez lá que eu fiz os cursos com vocês aí, e ainda continuo, né? Porque sempre a gente tem que melhorar. Perfeito. Então, é um aprendizado muito grande. Maravilha. O teu perfil é um perfil raro. Aí a combinação de dois perfis que são quase antagônicos, né, Rodrigo? O D e o S, eles estão em extremos. Aí quando tu junta os dois, dá um perfil bem especial, né? bem diferente, que tem, ao mesmo tempo que tem a força da busca pelo resultado e aquela energia, também tem a busca pela tranquilidade, pela rotina, por algo. Então, é um perfil bem interessante. Na verdade, todos os perfis são interessantes, mas tem alguns que são mais raros que outros. O perfil DS, ele é uma combinação que aparece menos vezes. Eu vou convidar o Rodrigo e vou convidar também todos vocês agora, tá, para fazer ou refazer os testes de vocês. Vocês vão primeiro assistir, o próximo passo é assistir a aula que eu coloquei ali para vocês, assistir a aula gravada, tá? É 12 minutinhos, onde eu falo sobre os perfis. Aí depois você vai pedir para a gente pelo WhatsApp o teste DISC, a gente vai mandar o teste DISC para você aplicar com você mesmo, com alguém da família, enfim,
com quem você quiser, pode aplicar essa avaliação, ok? Não tem restrições. E aí você vai estudar esse material que eu disponibilizei para vocês, ok? Qual dos dois Rodrigos, Maurílio? Rodrigos, vale para os dois, vale para todos. Tá. Vale para os dois, ok? Você vai então estudar esse material que eu encaminhei para você, ok? Vai assistir a aula e aí eu vou liberar para você o nosso curso Comunicação Eficaz do nosso EAD. Para quem já está no PDL, na verdade, assim, ó, quem já está no Leader Coach já acessa o PDL. Então, na verdade, o curso já está liberado para vocês. Já está liberado para vocês o curso Comunicação Eficaz. Tem 8 cursos lá disponíveis para vocês gratuitamente. Tá? Para quem faz parte do programa Leader Coach Training. Okay? Tem lá os 8 cursos. Um curso é o curso Comunicação Eficaz. Alguém aqui já assistiu Comunicação Eficaz? Ele tem tudo isso que eu falei mais aprofundado e tem somente a parte do DISC. E aí vocês vão aprofundar então lá no nosso curso online, no nosso EAD, tá bom? E aí vocês vão receber o teste, vão receber o material, que também está lá no EAD, mas a gente te manda aqui pelo WhatsApp, tá bom? O próximo passo, então, é assistir a aula gravada, fazer o teste, que esse você vai ter que pedir pelo WhatsApp, a autoavaliação. Estou escrevendo aqui no... Escreve para mim aí, por favor, deixa eu ver se eu coloquei no conteúdo. Viu o link ali? Vocês viram o link? Então tá aqui, ó. Tá? Assistir a aula gravada, ok? Tá ali. Solicitar a avaliação, vamos fazer a avaliação e aí depois vocês acessam lá o curso do EAD, onde está lá o programa completo. Não sei se todos estão sabendo que a gente liberou a formação em coaching online, uma turma de formação em coaching online, que vão ser 32 dias comigo, uma aula por dia. Tá? Uma aula por dia a partir do dia 15. Quem ainda não se inscreveu, solicita o link aí pelo WhatsApp para se inscrever e compartilha com outras pessoas, dissemina com outras pessoas essa oportunidade, porque vai ser um curso maravilhoso que a gente vai disponibilizar para todos aqueles que estiverem dispostos a, junto conosco, maratonar aí 32 dias, uma aula por dia, ao vivo, uma formação em coaching que entrega a essência aí do nosso método de coaching, né? De como fazer coaching de verdade, conversas transformadoras, tá bom? E como, de fato, usar essas ferramentas todas para o seu benefício como líder, como pessoa, para a família, para o trabalho, enfim, através do coaching com PNL, eu acredito que a gente vai ajudar esse mundo a melhorar. Que a gente vai ajudar o mundo a melhorar o coaching com PNL. É uma ferramenta poderosa para isso. E, para fechar, eu agradeço pela participação de cada um de vocês. Tá? Só vou escrever aqui no chat o que eu estava escrevendo. Próximo passo, então, assistir a aula online. Passo assistir a aula do link. Solicitar o assessment, a autoavaliação. Fazer a sua autoavaliação. Depois assistir o EAD. Ao curso Comunicação Eficaz no PDL online. Ok? Tudo certo? Um grande abraço, então. Fiquem com Deus, leiam o chat ali, vocês vão estar recebendo mensagem no WhatsApp. Foi um prazer enorme. Uma boa noite. Até a próxima, que a gente se encontra para falar sobre outro tema especial. Tchau, tchau. Obrigadão por tudo aí. Falou. Tchau, tchau.